Apesar da personalidade encarnante perder as lembranças de suas vidas passadas por ocasião do nascimento, ela permanece ligada às energias espirituais do eu superior através de sua ligação com seus corpos vibracionais superiores. A alma procura fazer com que a personalidade encarnante tenha mais consciência de si mesma através de diversos métodos: sonhos simbólicos, manifestações de determinadas doenças e disfunções corporais, e, ocasionalmente, por meio da comunicação interna direta durante o estado de meditação. O eu superior sempre consegue perceber aquilo que escapa à personalidade consciente. A consciência do corpo causal consegue observar as tendências da personalidade e do ego a partir dos níveis causais superiores, e não apenas os efeitos percebidos no plano físico. O eu superior de cada pessoa sabe como as disfunções emocionais podem produzir anormalidades fisiológicas no corpo físico. O eu superior tenta transmitir avisos ao ego antes que uma doença grave se verifique. O eu superior sempre sabe o que está acontecendo realmente em nossa vida e como nossos sofrimentos e angústias podem ser transformados em paz, alegria e satisfação. Se pudéssemos ter acesso a esses recursos internos do eu superior, encontraríamos uma fonte limitada de poder, conhecimento, amor e sabedoria. O eu superior, ou corpo causal, contém todas as lembranças e conhecimentos acumulados pela alma em suas passagens pelas inúmeras encarnações em existências passadas. Dentro desse corpo de conhecimentos, existe a sabedoria transformacional que poderia levar a consciência da pessoa a um nível no qual seria capaz de compreender suas verdadeiras origens espirituais, a natureza transitória da vida, da morte e do renascimento e o significado cósmico de sua existência e de sua ligação com o Criador. Quando nossa consciência ascende até um ponto de observação mais elevado, adquirimos maior capacidade de perceber as causas de nossos sofrimentos e das dificuldades que impusemos a nós mesmos. Quando nos tomamos espiritualmente mais conscientes e passamos a ter uma melhor sintonia com a orientação interna de nosso eu superior, os mecanismos através dos quais podemos modificar nossas emoções, nossas mentes, nossos corpos e nossas vidas ficam mais claramente visíveis. As essências florais, por exemplo, contêm as mesmas energias de pura consciência que permitem o restabelecimento das ligações entre o eu superior e o eu inferior. Esses tipos de modalidades curativas vibracionais podem ajudar as qualidades superiores da alma a se manifestarem mais facilmente no nível físico, e assim, contribuir para a cura e para um nível mais profundo de consciência. A humanidade evoluiu através de muitas civilizações que em tempos passados aceitaram como verdade o conhecimento espiritual revelado por curandeiros, sacerdotes e médicos da época vários milhares de anos atrás, quando os seres humanos habitavam um continente conhecido como a Terra Natal de Lemúria ou Mu. As pessoas estavam mais diretamente ligadas ao seu eu espiritual superior. A Lemúria existiu no início da história humana, pouco tempo depois do início do ciclo de reencarnações nas formas físicas densas. Na primitiva Lemúria, as pessoas viviam com simplicidade. A espiritualidade e o reconhecimento da presença da força divina em todas as coisas faziam parte do cotidiano da vida, como estavam em sintonia com a natureza e consigo mesmos. Os lemurianos eram saudáveis e quase não sofriam de doenças. Eles também eram extremamente sensíveis às forças psíquicas e conseguiam com razoável facilidade ver auras e a luz espiritual em torno de todas as coisas vivas. As informações fluíam de seu eu superior para a consciência desperta sem grandes dificuldades. A comunicação telepática era coisa comum. Os lemurianos conheciam as várias estruturas sutis da consciência que ligavam a forma física e sua consciência elementar inferior à personalidade desperta consciente ou média e à consciência cósmica do eu espiritual superior. As essências florais eram utilizadas basicamente para o desenvolvimento psíquico e espiritual, porque havia poucas doenças para serem curadas. Os havaianos, e em especial, os sacerdotes Kauna, devido a seus conhecimentos a respeito do eu inferior, médio e superior, parecem descender desse povo desaparecido. As ilhas havaianas são os picos das montanhas da Lemúria que afundaram sob as águas do Pacífico muitos séculos atrás. Antes do desaparecimento da Lemúria, muitos indivíduos conseguiram migrar para a massa de terra conhecida como Atlântida, onde floresceu uma das maiores civilizações de todos os tempos. A Atlântida, na verdade, começou como uma civilização agrária, e só muitos séculos depois alcançou o progresso tecnológico de que nos falam as lendas. Os simples lemurianos acabaram sendo absorvidos pelas sofisticadas cidades da Atlântida. Essa assimilação foi provavelmente semelhante ao que aconteceu quando os norte-americanos da zona rural foram absorvidos pelos gigantescos complexos urbanos. Devido à necessidade de se adaptarem ao ritmo de vida mais rápido da sociedade atlante, muitos lemurianos sofreram o que poderiam ser considerados os primeiros casos de distúrbios relacionados com o estresse. Na Atlântida havia 3 escolas diferentes de pensamento a respeito da melhor forma de se tratar as doenças. Existiam os curandeiros, que tratavam as doenças de acordo com métodos mais espirituais, usando essências de flores, os cristais e a colorterapia.
Os membros do clero usavam a homeopatia como meio de integração entre os métodos científicos e espirituais. Os curandeiros alopatas da época recorriam a ervas, a medicamentos e operações cirúrgicas, tal como a maioria dos médicos se inclina a fazer atualmente. Os curandeiros adeptos de métodos mais naturais, tais como as essências florais, os cristais e a colorterapia, eram a corrente majoritária no estabelecimento médico da Atlântida. Os alopatas constituíam uma facção minoritária e eram considerados bastante radicais pelos curandeiros naturais da época, sendo que muitos chegaram a ser perseguidos por causa de suas ideias. Este é um fenômeno interessante quando visto a partir de uma perspectiva kármica ou reencarnacionista, já que atualmente a antiga atenção que os atlantes dedicavam aos sistemas de cura natural e espiritual foi substituída por uma maior ênfase nos métodos alopáticos de tratamentos. Muitos dos integrantes do movimento Atlante em favor dos métodos naturais de cura que acabaram se envolvendo em perseguições com firos médicos alopatas provavelmente são hoje médicos holísticos atacados por seus métodos radicais de tratamento. De um ponto de vista kármico, poder-se-ia dizer que a situação se inverteu por completo. Os sofrimentos infligidos pelos algozes da Atlântida podem ter voltado para afligi-los. A cultura atlante desenvolveu-se e veio a se transformar no ponto mais elevado da civilização. Os cientistas atlantes eram extremamente habilidosos na arte da cura e na manipulação da própria força vital. Assim como os lemurianos, antes deles, os atlantes também eram grandes peritos em comunicação e em percepção psíquica. Eles tanto desenvolveram suas tecnologias psicoenergéticas que chegaram até mesmo a adquirir a capacidade de manipular experimentalmente a expressão genética de diversos seres vivos. Tal como a ciência atualmente está começando a redescobrir. Comparados aos da Atlântida, os experimentos modernos na área da recombinação do DNA de bactérias seriam considerados primitivos. À medida que os atlantes adquiriam um maior controle sobre a natureza, sua sociedade começou gradualmente a se modificar. As pessoas começaram a perder de vista a harmonia original com a natureza e a dimensão espiritual da vida. Muitos se tornaram adeptos da boa vida e passaram a utilizar suas recém-descobertas capacidades para satisfazer todos os caprichos dos sentidos sem respeitar a ordem natural das coisas vivas. Nos últimos dias da Atlântida, antes de sua destruição definitiva, o mal e a perversidade atingiram níveis nunca vistos entre determinados setores da população. A sociedade havia lentamente se dividido entre duas grandes facções opostas. O grupo espiritualista original, que ainda seguia o que era conhecido como a lei da unicidade, isto é, os ensinamentos do Deus único, e acreditava na unidade de todas as formas de vida, permanecia fiel às suas orientações superiores e lutava para conservar o equilíbrio e a igualdade entre todas as pessoas. O outro grupo, conhecido como filhos de Belial, eram os traficantes de poder e os corruptores dessa sociedade. Os filhos de Belial utilizavam as tecnologias dos cristais para torturar e obter poder. No final, os líderes dos filhos de Belial, embriagados pelo poder, provocaram uma catástrofe ambiental que recaiu sobre o povo e o próprio continente da Atlântida. A Atlântida acabou sendo completamente destruída e foi engolida pelas ondas. As pessoas mais espiritualizadas puderam ver a aproximação do fim da Atlântida e se prepararam para retirar do continente suas maiores realizações no campo da cura, da filosofia e da tecnologia, além dos seguidores da lei da unicidade. Antes que ocorresse a submersão total de sua terra, eles já planejavam formas de levar os importantes registros a respeito dos maiores avanços da civilização atlante para locais seguros, onde as informações e a tecnologia poderiam ser preservadas para as futuras gerações, quando as pessoas pudessem aprender a utilizar com sabedoria esses poderes espirituais sobre a natureza. Dentre aqueles que escaparam da destruição, houve 3 grupos principais que levaram os registros e os ensinamentos até terras distantes. Eles levaram consigo suas práticas espirituais e hábitos de vida mais comezinhos, na esperança de que pudessem dar prosseguimento às mais elevadas tradições da vida atlante e de seus ensinamentos espirituais, incluindo as ideias relativas à unidade na consciência entre todas as coisas vivas e seu dedicado Criador. O primeiro desses grupos foi para o Egito, embora grupos menos numerosos tenham chegado até a Europa, a Ásia e a locais como o Tibete. Um outro grupo viajou até a costa do Peru, na América do Sul. Um terceiro grupo ainda conseguiu migrar para a América do Norte. Pode-se encontrar evidências da antiga influência da cultura atlante nos símbolos comumente usados nas esculturas de pedra feitas pelos antigos índios sul-americanos, nos hieróglifos do Antigo Egito e nos trabalhos dos índios norte-americanos. Além disso, o uso da forma piramidal na arquitetura, com fins de iniciação e adoração, pode ser visto nas antigas construções cerimoniais da cultura asteca, nas pirâmides do Egito e nas estruturas piramidais consumidas por uma tribo pré-histórica de índios da América do Norte. As velhas lendas dos índios sul-americanos, norte-americanos e do Antigo Egito ainda falam a respeito do terrível dilúvio que ocorreu quando a Atlântida foi submersa pelas águas do mar.
O oceano no qual o continente desapareceu, o Atlântico, ainda leva o seu nome. No caso daqueles que emigraram para o Egito, a introdução dos conhecimentos relativos aos antigos sistemas de cura vibracional na cultura egípcia produziram uma civilização mais avançada do que qualquer outra que já tivesse se desenvolvido naque. E as regiões. O contato com os antigos atlantes e com seus conhecimentos especializados sobre as artes da cura e as práticas espirituais modificaram determinados aspectos da sociedade egípcia. Muitas das velhas lendas egípcias sobre os deuses mais antigos, incluindo a história de Toto, que trouxe o conhecimento da ciência e da cura para o Egito, são baseadas em traduções das histórias originais dos migrantes da Atlântida, os quais chegaram a essa terra no ano 10.000 a.C. Durante um período de várias centenas de anos houve no Antigo Egito um novo nível de cultura e civilização baseado no alinhamento com a natureza dimensional superior da humanidade e na ativação dos potenciais inatos para a percepção psíquica e espiritual. Houve uma época no Egito em que ciência e religião estavam efetivamente unidas. Os sacerdotes iniciantes dedicavam-se às artes da cura, preservando muitas das tradições atlantes relativas a curas com essências florais, colorterapia e diversas outras modalidades de tratamento baseadas no uso de energias sutis. Os curandeiros dividiam-se em 3 tipos principais. Havia aqueles que usavam ervas. Eles ministravam diversos preparados médicos e herbáticos a fim de contribuir para o processo de cura. Havia também aqueles conhecidos como curandeiros da faca, os cirurgiões do Antigo Egito. Alguns dos velhos papiros que sobreviveram a essa época indicam que eles possuíam grande habilidade cirúrgica. A técnica cirúrgica da craniotomia, por exemplo, utilizada para retirar coágulos sanguíneos produzidos por traumatismos, a fim de eliminar a pressão exercida por eles contra o cérebro, é muito parecida com os métodos modernos. Em lugar de suturas, porém, eles usavam cera derretida para selar a pele em tomo da incisão. Além do mais, o local da cirurgia era envolvido por um tecido de algodão que fora carregado pelo sacerdote com a vida de Ptah. Esta foi uma forma de cura psíquica semelhante àquela usada atualmente pelas enfermeiras que aplicam o toque terapêutico. O algodão carregado pelo curandeiro era aplicado ao ferimento a fim de estimular o rápido fechamento da ferida e evitar a infecção. O último dos 3 grupos talvez seja o mais interessante. Os curandeiros desse grupo utilizavam as habilidades psíquicas e clarividentes para fazer diagnósticos e promover cura. Alguns desses eram altos sacerdotes de Anubis. Eles tinham a capacidade de enxergar com os olhos do espírito e podiam examinar tanto o corpo como o campo externo da aura para diagnosticar anormalidades físicas, ferimentos, problemas psicológicos e influências kármicas. Alguns sacerdotes, conforme já mencionamos, podiam efetuar curas tanto diretamente, com o uso das mãos, como a grande distância, através da mente. Outros tinham a capacidade de retirar psiquicamente o indivíduo do corpo físico e levá-lo para a forma astral, caso fosse necessário realizar alguma cirurgia. Esta era uma extraordinária forma de anestesia sem o uso de medicamentos. Os sacerdotes eram cuidadosamente treinados para usar sensatamente suas habilidades e ajudar as pessoas da região do Egito e desenvolverem um nível mais elevado de saúde e equilíbrio mental, corporal e espiritual. Assim, os cientistas e sacerdotes constituíam um único grupo. As doutrinas religiosas e científicas eram baseadas no conhecimento integral e na percepção psíquica da anatomia multidimensional humana e de suas relações com o processo de reencarnação. A antiga sabedoria foi cuidadosamente salvaguardada pelos sacerdotes porque eles sabiam que o poder inerente às habilidades psíquicas e às tecnologias psicoenergéticas poderiam mais uma vez ser mal utilizadas por pessoas desprovidas de uma consciência espiritual. Como acontecerá com os filhos de Belial nos últimos anos da antiga Atlântida, essa fase de grande integração espiritual estendeu-se por vários milhares de anos da história egípcia. Lamentavelmente, a corrupção acabou se estabelecendo entre os sacerdotes e as estruturas da sociedade. Muitos conhecimentos e boa parte da sabedoria espiritual acabaram se perdendo. Os velhos sacerdotes haviam previsto que o clero corrupto acabaria fazendo mau uso dos conhecimentos da antiga Atlântida. Assim, os velhos documentos foram preservados em locais especiais como, por exemplo, a Pirâmide dos Registros. Uma descrição dessa antiga câmara é apresentada nos escritos de Edgar Cayce. Até o momento, eles não foram descobertos pelos arqueólogos. Esses documentos deveriam ser mantidos ocultos até uma época futura na qual pessoas dotadas da correta orientação espiritual pudessem lidar de forma responsável com os antigos e poderosos conhecimentos da tecnologia atlante. Algumas histórias de feitos miraculosos realizados pelos anciãos da antiga Atlântida e dos conhecimentos que introduziram na cultura egípcia sobreviveram à passagem dos séculos graças às lendas e à mitologia egípcia, que chegaram até os nossos dias em virtude dos hieróglifos que cobrem as paredes dos templos egípcios.
Em razão dos múltiplos significados simbólicos de determinados conjuntos de hieróglifos, algumas das traduções esotéricas originais dos escritos dos antigos egípcios permaneceram ocultas até mesmo para os modernos egiptologistas. A pirâmide dos registros ainda está por ser descoberta. Ela talvez seja uma câmara de cristais oculta no interior da grande pirâmide de Quéops. Todavia estamos nos encaminhando lentamente para o momento em que esses esconderijos secretos do conhecimento Atlante serão desenterrados e seu conteúdo revelado após muitos séculos de silêncio. A abertura da câmara depende da elevação da consciência espiritual de um número de pessoas suficientemente grande para permitir que os poderosos conhecimentos armazenados nos registros ocultos sejam compreendidos e utilizados de forma responsável. Quando esses registros se tornarem públicos, é possível que boa parte da história antiga tenha de ser reescrita. Os registros deverão confirmar coisas que muitos já sabem no último de seus corações e mentes. Depois da queda das dinastias espirituais do Egito, parte da antiga sabedoria foi preservada e se transformou no que posteriormente ficou conhecido como as antigas escolas de mistérios da Grécia. Uma vez mais, os conhecimentos relativos às origens espirituais do indivíduo e à sua anatomia vibracional sutil continuaram a ser ensinados, ainda que secretamente, durante muitos anos. Os ensinamentos da antiga sabedoria ensinaram a muitos iniciados no esoterismo as poderosas maneiras pelas quais as emoções podiam afetar os corpos sutis. Os que ensinavam nas escolas de doutrinas secretas exigiam que os aspirantes tivessem a mais pura motivação em seus corações e em sua orientação espiritual. Muitos dos ensinamentos eram na verdade coisas muito simples como, por exemplo, a regra de ouro. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que os outros lhe fizessem. Foi-lhes apresentada a assim chamada Lei das Equivalências, a qual estabelece que os acontecimentos no plano físico correspondem a ações equivalentes que ocorrem nas esferas superiores de influência vibracional. Ao longo dos sucessivos séculos, professores especiais encarnaram em diferentes regiões do mundo com a missão de reensinar a antiga sabedoria espiritual à humanidade de uma forma que as pessoas simples da época pudessem entender. Para o Extremo Oriente vieram Lao Tse, Confúcio, Buda, Zoroastro, Maomé e outros, a fim de mostrar como era acertado seguir o caminho espiritual. Depois da encarnação dessas vigorosas almas, surgiram novas religiões e escolas de filosofia a fim de levar seus ensinamentos a um mundo ávido de saber espiritual. Para o Oriente Médio, veio um dos maiores mestres de todos os tempos, o qual literalmente mudou o curso da história. Esse mestre, obviamente, foi Jesus, também conhecido como Yeshua, o filho de José, um simples rabino hebreu que veio para nos fazer lembrar o quanto é bela nossa herança espiritual e nos guiar até ela. Embora a Bíblia e os livros de história não registrem este fato, pois algumas dessas fontes de referência foram adulteradas através dos séculos, Jesus na verdade passou parte de sua vida viajando pelo Egito, pela Grécia e por outros lugares a fim de conhecer os mistérios e as filosofias espirituais de outros povos. Jesus tornou-se proficiente em demonstrar diversos poderes espirituais. Ele realizou curas através da imposição das mãos, conforme está documentado na Bíblia. Por causa dos primitivos povos do deserto aos quais ele pregava, Jesus teve de apresentar suas lições sobre a espiritualidade na forma de parábolas simbólicas. Estas histórias não foram feitas para serem interpretadas ao pé da letra, como muitos o fazem, mas sim de acordo com seu significado simbólico. Embora muitos cristãos modernos não saibam, Jesus também falou sobre a reencarnação. Todavia, as partes da Bíblia original que faziam referência à reencarnação foram suprimidas em 555 d.C. por um poderoso Papa Católico, em cuja opinião essas informações a respeito de vidas passadas e futuras iriam interferir com o poder religioso da Igreja. A ressurreição de Jesus foi uma demonstração do princípio reencarnacionista de que a consciência subsiste depois da morte do corpo físico. Ele tentou ensinar as pessoas a não temer a morte e a encará-la como um processo natural do ciclo de vida-morte e renascimento da consciência da alma através de suas várias reencarnações. Jesus demonstrou a um mundo repleto de almas perdidas e esquecidas que a lição mais importante que deveriam aprender era o amor. Ele disse às pessoas que deveriam aprender a perdoar os outros e tentar transmitir amor e luz a todas as pessoas. A respeito de seus numerosos milagres, Jesus disse: "Essas coisas que eu faço, vocês as farão ainda maiores." Através dos séculos, as pessoas aceitaram Jesus como o único e verdadeiro Filho de Deus. Esta é, na verdade, uma interpretação equivocada. Jesus na realidade veio nos ensinar que todos somos filhos de Deus. No início, quando Deus dividiu a entidade divina em muitas unidades menores de consciência que posteriormente se transformaram nas almas da humanidade, isso foi feito através do poder criador do pensamento. Poder-se-ia dizer que essas almas são resultados de um ato divino de tremendo poder criativo. Nós, que somos almas em evolução ou fragmentos da consciência de Deus, fomos produzidos pela mente divina. Nós somos filhos de Deus. Isto é o que Jesus tentou nos dizer.
As verdades, porém, foram perdidas e deturpadas pela interpretação literal do que pretendia ser apenas uma alegoria aos ensinamentos mais importantes de Jesus: aprender a amar a nós mesmos e aos outros, perdoar, orar e dar graças ao Criador. Conservam hoje a mesma importância que tinham 2000 anos atrás. Vimos de que modo as distorções da nossa natureza emocional e os bloqueios na nossa capacidade de amar e perdoar podem produzir perturbações e desequilíbrios em nossos chakras e em nossa anatomia energética sutil. Quando alguém apresenta uma debilidade nos sistemas energéticos fisiológicos corporais, produzida por desequilíbrios emocionais, mentais e sutis, e está exposto a fatores tóxicos ou infecciosos ambientais, o resultado frequentemente é a ocorrência de doenças. Graças às sofisticadas tecnologias da nova era, que os cientistas espiritualistas estão utilizando para demonstrar a existência da nossa estrutura anatômica sutil, nós finalmente estamos começando a compreender o verdadeiro significado espiritual do que Jesus e muitos outros nos ensinaram através dos séculos desde a época da Lemúria e da Atlântida. As descobertas que estamos fazendo hoje, na verdade, são mais manifestações reencarnacionistas da velha sabedoria espiritual que se originou nessas antigas, porém avançadas civilizações. Os princípios básicos, tanto da cura holística e natural como da medicina, têm de fato milhares de anos de idade, remontando à época da Atlântida e da Lemúria. Por intermédio de um contínuo ciclo de regeneração e renascimento, essas ideias vieram mais uma vez à tona para permitir o desenvolvimento de métodos de cura espiritual que talvez ajudem a aliviar boa parte dos males que a humanidade infligiu a si mesma. A homeopatia, as essências florais e o uso da luz solar, das cores e dos cristais com propósitos terapêuticos são na verdade uma arte muito antiga. É graças a uma gradual alteração na consciência da nova geração da comunidade médica e científica que o ambiente espiritual e intelectual se aprimorou o suficiente para que essas poderosas modalidades de cura pudessem novamente subir à superfície para ver a luz do dia. A medicina vibracional vista como a ciência espiritual do futuro. O próximo passo evolutivo na transformação pessoal e planetária, a medicina vibracional ou energética finalmente encontrou validação na ciência moderna graças à nossa visão einsteiniana da matéria como energia, especialmente quando esse conceito é aplicado ao estudo dos sistemas biológicos enquanto campos interativos de energia. Em outras palavras, o ponto de vista einsteiniano considera os seres humanos a partir de uma perspectiva dimensional superior, de acordo com a qual eles são formados por diversos campos de energia contidos um dentro do outro. A própria matéria, desde as partículas subatômicas infinitesimais até o nível do corpo físico e dos corpos vibracionais superiores, é agora vista como uma forma de energia dinâmica submetida às limitações impostas por campos flutuantes de energia. Vimos que os experimentos na área da física de partículas de alta energia, da fotografia Kirlian e da holografia, e também os estudos dos efeitos da cura psíquica sobre os sistemas biológicos serviram para nos ensinar novas maneiras de compreender que todos os processos vivos apresentam a natureza de campos energéticos. À medida que começarmos a encarar os seres humanos como seres espirituais e multidimensionais constituídos de luz, poderemos principiar a compreender os poderosos efeitos dos métodos de cura vibracionais, os quais fornecem ao organismos quantidades específicas de energia sutil para promover a cura através da reintegração e do realinhamento de nossos complexos mente, corpo e espírito. Os métodos de cura vibracional atuam de modo a reequilibrar as perturbações estruturais e de fluxo energético no contexto de nossos campos energéticos interativos de múltiplos níveis. Muitas das energias que fazem parte do universo etérico e dos universos de dimensões superiores da anatomia sutil humana vibram em velocidades maiores que a da luz. A física da assim chamada energia magnetoelétrica, prevista pelas equações de Einstein, encerra os elementos fundamentais para a decifração dos princípios científicos subjacentes ao comportamento dos fenômenos vibracionais superiores. Nossos pensamentos e emoções são, na verdade, manifestações dessa energia especial. Para que a medicina e a psicologia façam realmente progressos ao longo das próximas décadas, é preciso que comecemos a encarar nossos problemas emocionais como desequilíbrios energéticos que afetam o funcionamento da nossa anatomia física e sutil. Se pudermos aceitar a ideia de que essas perturbações emocionais resultam em parte de problemas nos campos energéticos sutis da fisiologia humana, então poderemos começar a utilizar outras formas naturais de energia sutil que possam eliminar ou corrigir os problemáticos desequilíbrios. Como os remédios homeopáticos, essências florais, elixires de pedras preciosas, cristais e as energias das cores afetam os campos de energia sutil do corpo humano, essas terapias vibracionais podem atuar fortemente contra o estresse e as doenças. Nos próximos 20 anos, testemunharemos a criação de toda uma nova disciplina científica relacionada com as aplicações da energia à consciência e à fisiologia sutil humanas. Os cientistas espiritualistas começarão a expandir os limites da ciência de modo a incorporar a ela os fenômenos energéticos superiores. A humanidade vive um momento extraordinário e decisivo de sua história.
O desenvolvimento de novas tecnologias nas áreas da farmacologia, da cirurgia e dos sistemas eletrônicos de formação de imagens para fins de diagnóstico permitiu que a medicina tradicional se desenvolvesse muito neste nosso século e que continuasse a caminhar em direção a extraordinários avanços no tratamento de doenças graves. Fizemos grandes progressos no tratamento de muitas doenças infecciosas comuns e nos meios de amenizar os problemas causados por ataques cardíacos e por diversos tipos de câncer, além de descobrirmos maneiras mais eficazes de controlar a hipertensão e as doenças renais. A medicina ortodoxa é um campo maravilhoso no qual estão surgindo constantemente novas descobertas. Não se pode negar que a medicina moderna tenha melhorado significativamente as condições de vida da humanidade, visto que muitas pessoas teriam morrido prematuramente não fosse por alguns dos milagres produzidos por suas descobertas científicas.